Ok, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula. Nós estamos estudando sobre a doutrina de Deus. Nós falamos na aula anterior que Deus criou o homem para a sua glória, que Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com Ele e que esse homem sem Deus, este homem afastado de Deus, ele terá crises existenciais por toda a sua vida. Esse homem jamais poderá ser pleno, esse homem jamais poderá ser feliz se não estiver completamente cheio de Deus. Nós demos exemplo aqui da Suécia, um país de primeiro mundo, um país que se diz ateu ou agnóstico, aí 85% da população, porque eles são abastados financeiramente, eles têm uma boa educação, eles têm boa medicina, eles têm segurança, eles têm lazer, eles têm tudo que o dinheiro pode proporcionar. Porém, o que nós vimos também é que nesse país, por incrível que pareça, 1.500 suicídios por ano acontece. O número de depressivos está realmente trazendo preocupações ao governo e nós percebemos que o povo sem Deus é um povo vazio. O povo sem Deus é um povo em desespero. O povo sem Deus é um povo que não vai encontrar realmente o sentido da sua própria vida, da sua própria existência, nem tampouco a felicidade plena. Não vai ser possível isso. E esse é um dos exemplos que nós temos que citar para vocês. Estudamos também na aula anterior 3 razões por que devemos conhecer a Deus. Você deve rever o estudo anterior e, se possível, memoriza, porque isso ajudará muito, mas muito mesmo no seu evangelismo, nos seus devocionais, nos seus momentos pessoais com Deus. Nós começamos a trabalhar a pergunta: quem é Deus? E aí nós passamos pela definição teológica, também muito importante. Volta lá o estudo, faz uma revisão, tenta memorizar aquela definição teológica de Deus e você terá muito mais argumentos e bases para mostrar que realmente você conhece Deus. Não é mais só de ouvir falar, porque agora os teus olhos te veem a Deus nesses pormenores que Ele revelou nas Escrituras Sagradas. Falando que na existência de Deus nós temos 2 aspectos dessa argumentação que provam que Deus existe. A primeira delas é que a sua existência é declarada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um tratado para provar a existência de Deus. Os escritores já pressupõem que Deus existe e eles partem apenas desse pressuposto, e tudo que acontece posteriormente à sua escrita é mostrando esse relacionamento entre o homem e Deus. E no segundo aspecto da comprovação da existência de Deus, nós falamos da existência provada e perguntamos então onde é que nós vamos achar evidência da existência de Deus. Falei também que, historicamente, alguns argumentos têm sido formulados para defender a existência de Deus. Isso passa pela nossa razão, que a nossa fé não é um salto no escuro, a nossa fé ela tem bases racionais, sim, é isso que nós estamos vendo agora nessas argumentações apresentadas. A primeira argumentação que eu apresentei para vocês foi o argumento da intuitividade ou crença universal. E aí agora nós estamos trabalhando o argumento ontológico, da causa da ideia de Deus. Nós vamos perceber que todo homem, mesmo que sufocada e vagamente, tem a ideia de um Deus infinito e perfeito. Segundo este argumento, uma das coisas que nos leva a pensar que Deus existe é o fato de que todos têm essa noção em si mesmos. Em geral, a ideia que as pessoas fazem de Deus é de um ser superior e infinito. Toda a questão é: como é que noções de um ser infinito podem surgir em mentes de seres finitos como nós? O filósofo e matemático francês Descartes não conseguia entender que o homem fosse capaz de criar essas ideias por eles mesmos. Para ele, isso necessariamente precisava ter vindo de fora, ou seja, vindo do alto, vindo do próprio Deus, o Criador do homem, que impregnou essas ideias no interior, no coração, na alma desse ser, criado à imagem e semelhança desse Deus. De fato, Manson diz: não podemos reconhecer o finito como tal, a não ser comparando com o padrão já existente, que é o infinito, ou seja, a existência de Deus. É fato inegável que a crença na existência de um ser superior é generalizada. E por mais que seja
descaracterizada em muitos lugares, não anula a evidência de que aponta para algo além de nós mesmos. Segundo este argumento, todos imaginam que exista uma divindade. Logo, essa divindade deve mesmo existir, porque senão tal ideia não poderia surgir na nossa mente. Para muitos teólogos e filósofos, o argumento é convincente, ainda que todos admitam que tais argumentos não comprovam objetivamente a existência de Deus. Mas não se pode negar que dá uma resposta bastante convincente a uma situação verificável. A ideia do divino que é comum a todas as pessoas. Vamos trabalhar agora o argumento da causa e efeito, que diz que todo efeito tem uma causa apropriada. O fato de um homem ser uma pessoa e ser moral exige prova que Deus existe. Vou explicar mais detalhadamente. Há em todos os homens uma noção de certo e errado. Todos almejam por justiça e se irritam com a injustiça. Tal noção depende muito do aprendizado que a pessoa recebe ao longo da sua vida, mas não totalmente, pois há um grau em que esse senso é inato a todos os homens. Até mesmo os piores criminosos têm uma noção de justiça. A questão é, de onde vem tal noção de justiça? A explicação é que a noção é implantada pelo próprio Deus. Como disse alguém, como a imagem do sol refletida de um espelho ou da lisa superfície de um lago nos revela que o sol existe e o que ele é, assim a alma humana, tão clara e inevitavelmente revela que Deus existe e que ele é e que somos criaturas morais porque ele é um ser moral. A moral não poderia se originar em nós mesmos, por isso deve existir um Deus que a implantou em nós. A evolução não consegue explicar a existência dessa moralidade no homem. Esse argumento vai além dos anteriores, pois não só diz que Deus existe, que é infinito, que é sábio, mas que é um ser moral. Para Kant, o homem é um ser moral e, portanto, deve refletir a vida de um Deus moral. Repito, não achamos que esses argumentos sejam provas definitivas que Deus exista. De qualquer forma, esses argumentos são úteis a ponto de nos ajudar a entender que não é irracional crer na existência de Deus. Gruden, por exemplo, pensa que o valor dessas provas reside principalmente na superação de algumas objeções intelectuais dos descrentes. E podemos acrescentar que são úteis para demonstrar a racionalidade da fé. Portanto, não provam que Deus existe, mas provam que a fé em Deus é razoável, ou seja, que a nossa fé é uma fé racional. E outra ideia comum aceita entre os homens é que todo efeito precisa ter uma causa. Diz-se que uma obra de arte não surge do nada. Para ela existir, precisa ter um grande artista por trás, que a elabore, que a faça. Uma das leis da física é que não há efeito sem causas. Nesse sentido, o mundo criado é o efeito, enquanto o Criador, que é Deus, é a causa da existência do universo. Sendo um mundo tão grandioso como é, necessariamente precisa ter uma causa grandiosa também. Este argumento vai além do anterior, que determina apenas a existência de um ser superior, demonstrando que esse ser superior é também infinito, pois só alguém infinito poderia ter criado um universo tão vasto, tão imenso como esse que nós temos. Popularmente se diz que o universo é infinito, mas é claro que, de forma absoluta, isso não é possível, porque somente Deus pode ser infinito, pois a existência de dois infinitos é uma contradição. O universo, entretanto, é enorme, além da compreensão do homem. A existência de um universo tão grande pressupõe a existência de um Deus ainda maior. Novamente, o valor desse argumento está no fato de dar uma explicação para a origem de todas as coisas, o que nenhuma outra teoria consegue de forma mais convincente fazer. Agora, nós podemos também dividir o argumento da causa e efeito em dois aspectos. O argumento cosmológico, da causa do universo, que diz que tudo que existe tem um designer por trás, tem um arquiteto por trás, tem um idealizador por trás, uma mente que elaborou um projeto para a construção de algo. É como, por exemplo, uma casa que deve ser construída por alguém, pensada por alguém.
Deus é o construtor de tudo que existe, segundo Hebreus capítulo 3, versículo 4, que nos diz exatamente isso, que Deus é o criador e sustentador de todo o universo que há. Também nós temos o argumento agora, o argumento teleológico, que fala do propósito, da ordem do universo. A ordem e propósito num sistema implicam inteligência e propósito na sua causa. A assombrosa ordem e propósito no universo, como nós podemos explicar detalhadamente em seguida. O mundo não é caótico, ao contrário, em todos os lugares é possível ver ordem, propósito, organização e harmonia. O mundo revela um senso de inteligência que não pode ser ignorado. Há muitos exemplos disso. Por exemplo, nas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, pressupõe o quê? Uma ordem. No ciclo das águas, a chuva faz a água cair sobre a terra, a água corre para o rio corre para o mar, o sol faz evaporar a água do mar, que vai para as nuvens, e das nuvens novamente volta para a terra, regando toda a terra, e assim o ciclo se reinicia. E isso está completamente de acordo com Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, onde diz que Deus fez ordem no universo para que nós pudéssemos ter um lugar, um ambiente onde pudéssemos viver de maneira equilibrada. Essa noção de organização e inteligência pode ser vista até mesmo nas coisas mais insignificantes, como a vida dos insetos, ou nas coisas mais sofisticadas, mais aprimoradas, mais complexas, como a constituição do corpo humano. Toda a simetria, toda a lógica, toda a harmonia pressupõe uma inteligência maior que tenha planejado tudo isso que há de complexo diante dos nossos olhos. A organização do universo pressupõe a existência de um ser inteligente e com propósitos definidos. Este argumento vai além dos anteriores porque determina a existência de um ser inteligente e sábio que planejou o universo. A ideia é que pode ser vista na natureza evidência de um design inteligente. Quando se analisa um floco de neve, por exemplo, percebe-se que ele tem um desenho, mas é um desenho que pode ser explicado através de causas naturais, como a intensidade do frio, a velocidade e a inclinação do vento, etc. Entretanto, quando se analisa uma molécula de DNA que compõe o genoma humano, aí estamos diante de uma complexidade que não pode ser explicada simplesmente a partir de elementos naturais. Estamos diante de um design inteligente, o que pressupõe um criador inteligente. Isaac Newton tapou a boca de um ateu ao deslumbrá-lo com uma miniatura do sistema solar e dizer para ele, não teve design. Ou seja, de uma maneira irônica, ele está dizendo, será que isso tudo aconteceu por acaso? Não, houve um arquiteto, um planejador, alguém que elaborou. Assim é o universo, é isso que ele quis passar o recado. O universo tão complexo, o universo tão maravilhoso que há por aí, cheio de ordem, cheio de coisas estupendas, é claro que há um design inteligente, é claro que há um arquiteto por trás disso, é claro que há um criador para todas essas coisas. O universo tem um design transcendente, é óbvio isso, um originador e mantenedor de suas leis. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo diz, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O Salmo 19, versículo 1 a 3 diz, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve som nenhum. Na próxima aula, nós vamos estar considerando os atributos de Deus. Até lá, que Deus continue te abençoando e faça uma revisão caprichada de tudo que nós temos visto até aqui. Até lá, então.